Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, Série E, Então Virá o Fim. Título do volume 5, Os Trabalhadores do Final da Era da Igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 3, A Entrada do Rei em Jerusalém. Sábado. Ler com oração Isaías capítulo 5, versículo 7. A vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. A transferência da primogenitura. O Senhor Jesus disse claramente que estava rompendo com Israel até o dia de sua volta. Só então Israel se arrependerá de ter rejeitado o Messias em sua primeira vinda. Os gentios, por outro lado, receberam o Senhor Jesus e a igreja foi estabelecida. A transferência da primogenitura do povo de Israel para a igreja pode ser compreendida com 3 parábolas, 2 no Evangelho de Mateus e uma no de Lucas. A primeira parábola está em Mateus 21 e relata que um homem tinha 2 filhos, os quais pediu que fossem trabalhar na vinha. O primeiro disse que iria, porém não foi. O segundo disse ao pai que não queria ir, mas depois, arrependido, foi. Versículos 28 ao 32. O Senhor Jesus veio à terra primeiramente para pregar o Evangelho à casa de Israel, porque a nação de Israel recebera o direito de primogenitura. Jesus advertiu os 12 de que não entrassem na casa dos gentios, mas procurassem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele deu todas as chances ao povo de Israel, tanto que declarou àquela mulher cananeia que foram enviadas as ovelhas perdidas da casa de Israel, e que não era bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Só que Jesus não estava mais à mesa dos filhos de Israel porque eles o rejeitaram, mas estava na terra dos fenícios. Ali a mulher cananeia, que foi comparada aos cachorrinhos, percebendo que o pão havia sido rejeitado pelos filhos, afirmou que os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Portanto, isso mostra que pela rejeição da casa de Israel, o direito de primogenitura foi transferido para os gentios. A segunda parábola está em Lucas 15. Trata-se do filho pródigo, o filho mais moço, que pediu ao pai sua parte da herança e partiu para longe gastando todos os seus bens. Isso faz referência a nós, gentios. Depois de gastar tudo, sobreveio grande fome ao país, e o filho mais moço, faminto, tentava comer da comida dos porcos que ele guardava, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, lembrou-se de que os trabalhadores do pai tinham pão com fartura e resolveu voltar para casa. O pai de longe o avistou, saiu correndo e, compadecido, abraçou-o e beijou. O filho disse que não era digno de ser chamado de filho. O pai de nada mais quis saber e mandou vesti-lo da melhor roupa, pôr-lhe anel no dedo e sandálias nos pés, ordenando que matassem um novilho e festejassem. O filho mais velho ficou enciumado, porém o pai disse-lhe: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Versículos 31 e 32. Os judeus rejeitaram a primogenitura, de modo que ela foi transferida para a igreja. É por isso que somos a igreja dos primogênitos, conforme escrito em Hebreus 12, 23. A terceira parábola também está em Mateus 21 e com ela o Senhor Jesus fez um alerta à casa de Israel. Havia um homem, dono de casa, que plantou uma vinha, construiu benfeitorias e arrendou-a aos lavradores. Depois ausentou-se do país, versículo 33.
Quem é o dono da casa? É Deus. A vinha era a casa de Israel, representada por Jerusalém, e os homens de Judá eram a plantação que Deus amava. Quando escolhe um povo, Deus espera colher dele bons frutos, uvas boas para si. Infelizmente, a nação de Israel no tempo de Jesus já havia passado por tantas calamidades espirituais que no fim só produziu uvas bravas para o Senhor. O dono da vinha enviou vários servos para buscar os frutos, porém os lavradores a todos espancavam, apedrejavam e até matavam. Por último enviou-lhe seu próprio filho, certo de que o respeitariam. Os lavradores, porém, vendo que era o herdeiro, decidiram matá-lo para ficar com a herança. Os lavradores representam os líderes judeus e os servos enviados eram os profetas do Antigo Testamento. Nosso Senhor Jesus Cristo, como Filho de Deus, foi enviado para a sua própria vinha, a fim de buscar fruto, mas foi morto. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Versículo 39. Todavia, o dono da vinha não desistiu de obter seus frutos. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Responderam-lhe: fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam os frutos nos seus devidos tempos. Mateus capítulo 21, versículos 40 e 41. Quem são esses outros lavradores? Somos nós, você e eu. Já que a casa de Israel não lhe deu os devidos frutos, a igreja precisa dar. Perguntou-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras: a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos? Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, versículos 42 ao 44. Em sua segunda vinda, o Senhor não virá como rei manso e humilde. Não. Será uma luta, e Jesus virá em glória como rei do reino dos céus, juntamente com os vencedores. A igreja recebeu o direito de primogenitura com a responsabilidade de trazer o Senhor de volta. Pergunta de hoje: por que o direito de primogenitura dado à casa de Israel foi transferido para a igreja? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, mas tua glória eu ver, o mal vem derrotar.